falando já agora no louvor, e Deus já, enquanto eu estava adorando, cantando, e é necessário que a gente tenha essa consciência, meu amado irmão. A gente começa a louvar aqui, seja o que for que estiver acontecendo, meu irmão, você veio aqui para adorar, venha com o teu coração aberto, entregue, descansando em Deus, e enquanto você adora, Deus também vai manifestando a sua glória, amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Se alguém puder buscar, por favor, um copo d'água, agradeço. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Essa aqui é uma mensagem de discernimento, meu irmão, de entendimento espiritual sobre a nossa vida. Eu estava até esquecendo o que eu ia falar. Enquanto estava ministrando, né, o Senhor, enquanto às vezes eu estou orando e adorando, Deus vai ministrando coisas no meu coração. E aí eu estava lembrando que tem certas vezes, meu amado irmão, que a gente precisa entrar em guerra. E aí eu digo, quando a nossa vida não está em guerra, né? A gente está diante de um cenário mundial hoje de muita guerra, não é verdade? É guerra na Ucrânia, é guerra em Israel, é guerra, uma possível guerra que está sendo aí, a China está tentando aí travar uma guerra com Taiwan, né? Você vê pequenos conflitos no mundo todo, né? E quando não há guerra no local, né, o povo é muito dividido, né? Tá todo mundo querendo, né, escolher um lado, degladiar, tá todo mundo com o apetite de guerrear, né? E com isso, o que eu tenho a falar aos irmãos? Meu irmão, a nossa vida é uma guerra. A sua vida é uma guerra. Você acorda de manhã, você tem que estar disposto já a lutar. Você tem que estar disposto a batalhar. Você tem que estar disposto já a lutar por aquilo que o Senhor já preparou para você. E se a nossa vida é uma guerra, a gente provavelmente está lutando de um jeito muito errado. Pastor, como você pode estar falando uma coisa dessa? Há guerras que são materiais, humanas. Há guerras que nós travamos no campo do relacionamento entre as pessoas. A gente está aqui na paz do Senhor, sai do culto aqui, cheio do Espírito Santo de Deus, se acorda bem amanhã de manhã, e você chega na sexta-feira, que é o dia de tranquilo, né? Você não vê a hora de chegar ao final do dia, né? Para dar aquela final de semana, né? Um sextou, vamos dizer assim. Aí chega uma pessoa lá, parece que está até com um demônio no corpo, né? Incomodada, sabe? Impaciente, intolerante, seja lá do jeito que chega. Naquela sexta-feira você saiu daqui numa quinta noite tão cheio de paz. Então, às vezes, a nossa guerra a gente não sabe, mas o dia todo a gente tem níveis de guerra. Às vezes em níveis de relacionamento, às vezes em níveis em tudo que a gente toca, ou seja, em tudo aquilo que a gente propõe a nossa mão em fazê-lo. Isso significa também a força do nosso trabalho. Isso significa o nosso caminho que a gente trilha para a nossa vida, né? A gente tem níveis de guerra dentro da nossa casa, muitas das vezes. E quando eu falo dentro da nossa casa, eu estou falando assim, às vezes dentro da família, né, em si. Embora muitas das vezes tem pessoas que quando chegam em casa parece que a guerra é dentro de casa, né? E quando sai parece que tem paz, né? Mas o que eu quero dizer é que em casa também, para que haja paz dentro do nosso lar, a gente precisa guerrear, meu irmão. A gente precisa conquistar um terreno de paz, né? E a paz, ela se conquista guerreando, meu amado irmão. É você lutando contra aquilo que vem contra você todos os dias, você fazendo algo ou não. Se você acordar com o seu dia orando, vai ser melhor para você. Você vai se sentir mais forte espiritualmente, mais sábio na palavra de Deus, por talvez ter sido ministrado na palavra. Mas se você já acordar, não orar, não buscar a Deus nem nada, você já sai, por exemplo, no negativo. E a primeira porrada provavelmente ela vai te derrubar. Mas se você já se aquece, vamos dizer assim, no seu dia, você tem muito mais propensão de você ser mais vencedor, de você não se entregar a ventos que vêm do nada na nossa vida no meio do dia, a palavras que vêm no meio do dia e te incomoda do nada. Você estava tão bem, de repente você já não está mais bem, né? Tudo muda muito rápido hoje, né? Ainda mais com as notícias do jeito que estão. Então, a nossa vida é uma guerra. Então, a gente precisa entender que quando a gente acorda, abre o nosso olho, a gente precisa guerrear da maneira certa. E primeira coisa que nós precisamos aprender a guerrear é espiritualmente falando.
abrir a palavra do Senhor, ter um momento com Deus, orar ao Senhor, pedir, Senhor, para que Deus ilumine, dê sabedoria, abra as portas, proteja, sabe? Que Deus traga mais comunhão, restauração na sua vida como num todo, seja para o que você for fazer naquele dia, mas para que você já comece seu dia entregando a Deus tudo aquilo que você vai se propor a fazer. Então, comece o seu dia assim. E essa palavra é uma palavra de discernimento. Segundo o livro dos Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz o seguinte. Olha só o contexto. A gente sempre fica frisado no versículo 14. Vocês vão lembrar do versículo quando eu falar. Mas a gente precisa entender o contexto. Porque às vezes as pessoas pegam esse versículo, só leem ele, prega, né? Não que talvez esteja errado, mas falha-se na compreensão do todo. Tá? Assim Salomão acabou a casa do Senhor. Salomão, ele ergueu um templo. Lembra? Davi queria erguer um templo, não pôde, porque Deus falou assim, sua mão está cheia de sangue, porque ele era um homem de guerra. E ele falou, seu filho Salomão vai erguer uma casa para mim. Né? Salomão ergue a casa e termina. Foi uma coisa assim maravilhosa. Né? Naquele tempo, aquilo significava, não que hoje signifique alguma coisa, tá, meus irmãos? Mas naquele tempo significava a presença de Deus no meio de Israel, aquele templo. Então, assim Salomão acabou a casa do Senhor, acabou essa obra. E a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ele efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, essa já é a segunda vez que Deus aparece a Salomão. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para que possa oferecer sacrifício, adoração. Se eu fechar os céus e não houver mais chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consuma toda a terra, ou se enviar alguma peste entre o meu povo, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Quem não gosta desse versículo, não é verdade? Eu amo esse versículo. Mas, meu amado irmão, todo pregador, quando prega esse texto, ele tem um cunho sempre de restauração. Mas eu quero que você entenda nessa noite que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, ele já declarou aqui. Salomão tinha acabado o templo. Deus aparece pela segunda vez a ele. A primeira vez, quando ele aparece, é quando ele fala e pede a Deus sabedoria. E Deus fala assim, já que você não pediu fama, dinheiro, influência ou qualquer outra coisa, eu vou te dar sabedoria e todo o resto. Então Salomão, ele acertou da primeira vez, pediu sabedoria. A segunda vez é quando ele terminou a casa, ele terminou aquela obra. Né? O pessoal falando aqui no microfone. Né? A gente vai mudar o microfone em breve, para não... que eu fico gesticulando aqui, aí fica daquele jeito, né? Ele terminou aquela obra. Foi árduo, demorou muito tempo para ser feita e, ao mesmo tempo, meu irmão, teve uma resiliência muito grande para ser feita. Quando ele terminou a casa, Deus aparece para ele de novo. E aí Deus fala o seguinte, eu escolhi este lugar de verdade. Né? Não que Deus seja e caiba num templo, mas naquela época significava algo para aquele povo, para aquele tempo contextualizado. Hoje ele tem uma outra conotação para nós. Deus habita dentro de mim e do seu coração. Do meu e do seu coração. É nessa casa, nesse templo, hoje ele habita aqui. E é nessa casa que ele escolheu, assim como ele diz aqui para Salomão. Essa é a casa que eu escolhi para ser um lugar de adoração, de sacrifício. Ou seja, o lugar onde ele é glorificado, onde ele é exaltado. Ou seja, e é por isso que o entendimento, muitas das vezes, ele falha, porque a pessoa fala assim, poxa, o templo.
pessoa fica focada no templo, aquela coisa toda, e ela esquece que o templo hoje é ela mesma. Somos nós. É aqui onde Deus é glorificado, ou Deus não é glorificado. É no meu viver, é no meu testemunhar, é no meu proceder, é na minha atitude, é na minha proatividade, é em tudo que eu penso, é em tudo que eu ajo. É nisso que Deus é glorificado. É quando eu venho adorar a Deus aqui em espírito e em verdade. É quando eu estou aí, né? Está aqui a palavra sendo dita e eu estou escutando com muita sensibilidade no meu coração, procurando entender o que Deus quer para mim. É quando eu na vida estou andando, mas estou glorificando a Deus em tudo que eu faço. Esse é o lugar onde Deus escolheu hoje habitar e ser glorificado. E aí ele fala, neste lugar que ele escolheu, e aí eu trago no templo agora para a sua vida. Ele fala assim, se eu fechar os céus, se não houver chuva, e se ordenar que gafanhotos consumam a terra, e se enviar alguma peste entre meu povo. O que ele está falando aqui? Eu vou fazer um paralelo com Moisés antes de entrar na terra prometida. Moisés, antes de entrar na terra prometida, chama todo o povo e fala assim, ó, eu vou dar o último aviso a vocês antes de entrar na terra. Eu vou colocar agora, e Deus é testemunho entre eu e vocês, que vocês agora não são culpados de nada. Porque Deus vai dar a palavra, Deus vai dar o papo para vocês, é mais ou menos isso. Vocês estão agora diante da bênção e diante da maldição. E aí Moisés fala, se você seguir os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, será próspero os seus caminhos. E ele vai falando, será abençoada a sua descendência até a 3ª e 4ª geração. E aí ele fala, mas se você se desviar do Senhor, se você não cumprir os seus mandamentos, se você andar fora dos caminhos, as coisas não vão acontecer, a maldição virá sobre a 3ª e 4ª geração também. Aí ele traça o quê? O que ele traça? Um combinado, não é? É um combinado. Deus está falando assim, eu quero abençoar você, nação de Israel. Deus quer abençoar você, filho do Deus vivo, nação santa, sacerdócio real, como Paulo diz. Essa é a terra onde ele escolheu morar, onde ele escolheu ser glorificado. E ele falou assim, se na sua vida tiver fechado os céus, ou seja, o que quer dizer céus fechados? É quando você sente que não está acontecendo. É quando você pede alguma coisa ao Senhor e você sente silêncio. É quando você, no seu caminhar, você não está convicto de que Deus está contigo. Sabe, é como se você tivesse um sentimento de que estivesse andando só, por si mesmo. Se não houver chuva, o que significa chuva aqui no texto, para aquela época? Ou seja, era provisão. Era o quê? Era chuva sobre aquilo que eu precisava. O que o ser humano precisa? Do alimento, principalmente nessa época. Ele precisava da chuva para a colheita, senão não comia. Senão não comia, senão não prosperava, senão não abençoava, não compartilhava nada. Não comia, passava fome. Chuva então era significado de provisão. Prosperidade. Fiquem tranquilos que eu não vou pregar nada sobre prosperidade, teologia da prosperidade hoje, tá? Mas eu quero colocar à luz do texto, à luz do evangelho, o que hoje isso significa. E se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou seja, é quando aquilo que você ainda tem começa a escapar das suas mãos. Sabe? Você trabalhou, você suou, você batalhou, e de repente você vê que aquilo que você colheu com o fruto do teu suor, do teu rosto, está indo embora, sem saber o porquê. Você já não sentiu muitas das vezes isso acontecer? Você fala, pastor, todo dia, todo dia. Não sei, meu amado irmão, mas Deus está dando essa palavra para nós. Ou se enviar peste entre o meu povo, que é a mesma coisa de você sentir que nada que você faz dá certo. Ou como se você estivesse completamente fora da vontade de Jesus. Como se você estivesse fora do caminho. E tudo aquilo que você faz, nos seus relacionamentos, aquilo que você pretende fazer, aquilo que, sabe, permeia toda a sua volta, parece que é um ciclo que não está dando certo. Algo fica emperrando a vida.
Então tudo isso que Deus está falando assim, eu falo, se a sua situação, você, casa que eu escolhi morar para ser glorificado, estiver dessa forma, existe algo que nós podemos fazer. E aí eu termino no texto principal, para ir do final para o começo. Deus fala assim: eu ouvirei dos céus o seu clamor, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí você me fala, eu quero viver isso, porque se no significado de terra, eu preciso que a terra seja sarada, porque não adianta eu jogar uma semente numa terra ruim, não vai germinar, não vai crescer. Não adianta eu clamar aos céus e os céus estão o quê? Cerrados, fechados. Se só há silêncio, se eu no meu interior, para mim, dentro de mim, Deus não está comigo. Eu não sinto Deus comigo. Eu não sinto Jesus comigo. Muitas das vezes, às vezes entra isso no nosso coração. Como se tudo aquilo que um dia, ainda aquilo que a gente um dia, sabe, trabalhando, conquistou, ainda saindo pelas nossas mãos, que lutamos tanto. Ele fala, eu vou sarar essa terra, eu vou perdoar os seus pecados, e eu vou ouvir os seus, ou seja, eu vou abrir as comportas do céu, eu vou perdoar o seu pecado, que é o sentimento de sentir que o Senhor está comigo, sou perdoado, sou amado, a alegria da minha salvação em Cristo. E eu senti que a terra está pronta, para que eu possa semear e colher. Puxa, é tudo o que eu quero. Mas aí ele fala o seguinte: se esse é o quadro da minha e da sua vida, isso é o que eu quero fazer na minha e na sua vida. É o que Deus está declarando. Diante de Salomão, ele está deixando muito claro que se a nação de Israel estivesse naquela condição, o desejo do Senhor para aquele que, primeiro, aquele que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar. O que é se humilhar? É posição de humildade. É reconhecer que os caminhos que estão nos levando não são os caminhos do Senhor. Os caminhos que estamos escolhendo não pertencem a Deus. Que aquilo que estamos fazendo errado. Não por princípios da palavra, não porque Jesus nos disse, mas porque nós acreditamos que é certo para nós. É posição de humildade. O se humilhar aqui é chegar diante do Senhor e falar assim: eu não sei nada na minha vida, o Senhor sabe. A tua palavra tem que ser luz para mim, não aquilo que eu acho que deve. Porque, meu amado irmão, o sentimento de que muitas das vezes Deus está em silêncio, Deus não está abençoando, sabe, os céus estão fechados e que aquilo que temos está escapando da nossa mão, muitas das vezes é resultado de uma falta de busca de Deus, de uma falta de seguir princípios de Deus. É uma falta, meu amado irmão, de perguntar a Deus o que devemos fazer. É inclusive um resultado de andar no próprio caminho. A gente quer andar pelos nossos próprios caminhos e quer colher aquilo que Deus está falando aqui. Entende? Você e eu. Você fala, não, eu vou fazer isso, vai dar certo. Ué, você já orou? Você já buscou a Deus o suficiente para saber se isso é de Deus? Você já reconheceu Ele nos seus caminhos? Você está buscando viver princípios da palavra de Deus ou só sobre o seu entendimento? Porque a gente quer fazer do nosso jeito e esperar que a gente colha do jeito da palavra. Não dá certo. Se eu sou de Deus, pertenço a Ele, e Ele me deu todo o manual para fazer, por que eu ainda estou andando no meu próprio entendimento, no meu caminho, naquilo que eu acho que é melhor para mim? Eu estou querendo semear laranja e colher maçã. Eu estou querendo, sabe, viver do meu jeito e colher a maneira de Deus. Você quer colher a maneira de Deus? Semeia a maneira de Deus. Para de querer ficar o quê? Dando murro em ponta de faca. Ter atitudes como de um filho pródigo. Como uma pessoa que foi alcançado pela graça, mas no viver diário, vive como uma pessoa que está trilhando o próprio caminho.
Então, se humilhar aqui é reconhecer o Senhor nos seus caminhos. Em Provérbios tem um texto muito apropriado. Reconheça o Senhor nos vossos caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É reconhecer. E é isso que a gente, meu amado irmão, a gente não quer, meu amado irmão, essa parte. A gente quer que Deus nos escute. Perdoa o nosso pecado e sare em nossa terra. Mas humilhar, reconhecer, sabe, me confrontar, chegar e ser honesto diante de Deus. A palavra é essa. A gente não é honesto nos nossos caminhos. Diante do Senhor, a gente chega aqui num desespero. Muitas das vezes, louvamos ao Senhor de coração, mas sai daqui para fora, vive todo errado e espera que uma noite aqui Deus mude tudo. Deus pode mudar agora. Tudo que você está vivendo. Deus tem poder. Ele é o Deus do impossível. Mas Ele quer que no nosso coração haja um sentimento genuíno, uma honestidade, uma sinceridade. Jesus diante da samaritana, eu estava lembrando esses dias, da mulher samaritana, João capítulo 4. A mulher samaritana, enquanto no diálogo com Jesus, ela estava querendo um pouco desviar o assunto, porque Jesus estava ali confrontando ela, para que ela pudesse reconhecer o caminho dela, de que ela estava errada, que já era o 5º casamento dela, o 5º relacionamento dela na vida dela. Ela estava ali, estava totalmente errada, só que ela estava desviando. Aí ela falou assim: Senhor, onde que então a gente vai, sabe, levar nossa oferta para que o Senhor nos abençoe? É em Jerusalém, em Samaria? Não. Aí Jesus fala assim: já chegou a hora que nem em Jerusalém nem em Samaria se levará sacrifícios ou adoração. Está chegando a hora em que o Pai será adorado em espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que o Pai procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade, ou seja, honestidade, sinceridade diante do Senhor. Orar, buscar a minha face. O que é buscar a face do Senhor? É reconhecer que eu estou nos meus maus caminhos e ter força dentro de mim para querer, em nome de Jesus, mudar a minha rota. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você sabe o que deve fazer sobre a sua vida. Eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida. E essa semana eu escutei uma frase que eu falo muito a mim mesmo. Estava conversando com um amigo nessa semana, e aí ele fala assim: eu sei o que eu devo fazer. E eu já sei há muito tempo, vamos dizer assim. Se já sabe há muito tempo, então por que não faz? Entende? Só que eu conversando ali com ele, ao mesmo tempo também Deus estava me ministrando. Virgílio, quantas coisas você sabe o que tem que fazer e você não faz? Você como homem de Deus, você como pastor, você como marido, você como pai, você como funcionário, você como servo de Deus. Nós sabemos o que devemos fazer e muitas das vezes não fazemos. Procrastinamos, deixamos para amanhã. E esse procrastinar, esse deixar as coisas acontecer, a gente acha que Deus vai no final, sabe, Deus vai lá no final, vai dar aquele final feliz de filme. Meu amado irmão, se a gente continuar trilhando o caminho, a gente vai querer colher o quê? Deus já colocou. Ele falou para Salomão aqui, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Ele não está falando para um ímpio, para uma pessoa que não conhece a Deus. Ele está falando pelo povo dele que se chama pelo nome dele. Eu vou dizer para você, a grande maioria, me incluo nela. A gente sabe o que deve fazer, só que a gente procrastina, a gente deixa para amanhã e vai deixando. Só que esse vai deixando, meu amado irmão, a gente acha que lá no final vai acontecer alguma coisa. Não. O povo de Israel foi, adiando um arrependimento que ele deveria ter, de um espírito de escravidão para um espírito de serviço ao Senhor, de adoração a Deus, de parar de murmurar, de parar de reclamar, de parar, de adorar outros deuses diante do Senhor e adorar o único Deus, se converter dos maus caminhos. O povo não, abriu o mar, 3 dias depois já estava reclamando. Deus enviava maná do céu, daqui a pouco falava assim: nossa, mas só tem maná para comer. Deus fez a água sair da rocha,
Mas agora eu estou com sede de novo. Deus ficou rodando no mesmo lugar. E o que Deus quer ministrar a nós nessa noite é muito lindo sarar a terra, eu escutar a sua voz, perdoar os seus pecados, mas existe essa condicionante de se posicionar, de não mais procrastinar o que você deve fazer. Ou você acha que Deus quer que você continue vivendo do jeito que você está vivendo? Não. Jesus quer que você tenha e ande em lugares altos. Ele falou: se você crer em mim, você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eis que eu vim para que tenha vida em abundância. E eu não estou falando de dinheiro, de prosperidade, nem nada. Eu estou falando, sabe do quê? É de você acordar de manhã e você sentir que Deus está tão forte dentro de você, que você sabe exatamente aquilo que você deve fazer. E você tem prazer em fazer a vontade do Senhor, e não peso. E você sentir que Deus está conduzindo a tua vida, Deus confirmando que você é amado e perdoado. Uma paz, com uma guerra grande acontecendo ao teu redor, mas você com uma paz enorme, adorando a Deus, agradecendo a Deus em tudo, prosperando no seu falar, prosperando no seu andar, quebrando cadeias, indo uma notícia e você quebrando cada uma delas, vindo o inferno tudo contra você, e o inferno não conseguindo fazer nada com a tua vida. Você vê um exército cercando você, e você falando assim: oh, Deus é maravilhoso. Se Deus é comigo, só eu e Deus, nós somos maioria, nada vai acontecer comigo. É isso que eu estou falando, de você sentir a alegria da salvação dentro de você, de que Ele habita em você, de você sentir que Ele está guiando você, de você entender melhor os planos de Deus, você sentir que está no caminho do Senhor, e não no seu próprio, e não no de um outro, e não em algo que você idealiza, ou reflete. Não, eu já estou vivendo as maravilhas do Senhor, com muito, com pouco, eu tenho sentido alegria, tenho tido prazer na vida, eu tenho estado com a alegria do Senhor permanente em mim. É isso que ninguém busca hoje. A gente fica idealizando futuros que não chegam e procrastinando até que ele chegue, e nunca vai chegar, até o momento que nós nos posicionar. Exige que nós quebremos o nosso estado de procrastinação, o nosso estado do quê? De deixar as coisas e tomar uma atitude espiritual. Faz quanto tempo que você não tem tempo de oração grande com Deus? Faz uma conta matemática aí. Quanto tempo de oração você orou essa semana? Pastor, mas você sempre fala que qualidade é coração entregue. Mas eu também digo que se você nem ora a Deus num dia, depois você ora 5 minutos em um, depois você não ora no outro dia, alguma coisa está errada. Entende o que eu estou querendo te dizer? Faz quanto tempo que você não jejua? Que a gente não jejua? Faz quanto tempo que você não busca Deus intensamente? Sabe, clamar a Deus. Eu sei que você está passando talvez muitos problemas onde você está aí. Você está falando: Senhor, eu quero uma palavra para mim, uma palavra de destino, de restauração, e o Senhor está te dando. O Senhor está te dando. Essa é a minha vontade. Ouvir a tua voz, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Essa é a vontade do Senhor. Mas eu preciso me posicionar, fazer o que eu tenho a certeza do que eu devo fazer. E conversando com meu amigo ali, né, aconselhando ele, mas ao mesmo tempo eu estava falando e sendo aconselhado pelo Senhor. Senhor, quanto tempo o Senhor está me pedindo algo e eu estou procrastinando? E aí a gente fica se perguntando depois: por que Deus não aconteceu? Por que não, né? A gente fica, né?
será que o Senhor é ruim? O Senhor não me escuta mais? O Senhor está aqui. Está aqui. Avalie-se, porque eu estou me avaliando esta noite. Essa não é uma mensagem de restauração. Essa é uma ordenança de Deus a nós. Nós que somos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, nação santa, aqueles que declaram eu sou de Cristo, temos que viver aquilo que Jesus disse para nós vivermos. É segui-lo, seguir as suas palavras, andar nos seus caminhos. Mas pastor, eu estou fazendo, eu tenho uma sabedoria para fazer isso, eu tenho experiência, eu estou andando do meu jeito aqui, da maneira que eu entendo. Não é do jeito que você entende, não. É o jeito que Jesus determinou para nós vivermos. Ele é a videira verdadeira, não é você em você mesmo. Você quer ser a videira verdadeira da sua própria vida e dar os últimos créditos a Deus, para depois você chegar no topo do castelo, para você bater no peito e glorificar a si mesmo? Toda a glória ela virá somente para um. Toda a glória virá somente ao nome do Senhor. Amém? Ele será glorificado. Agora, antes, depois, Ele será glorificado. Então eu devo andar nos caminhos do Senhor. E o Senhor está pondo diante de mim, diante de ti hoje, como Moisés colocou o povo de Israel, entre a bênção e a maldição. O que nós vamos escolher? Porque você pode sentar no teu banco aí a vida toda. Eu amo Jesus, estou aqui adorando a Deus, mas continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Você vai continuar vivendo como povo no deserto, 40 anos, andando no mesmo lugar e nada acontecendo. Tem hora que a gente precisa cansar desse ciclo vicioso que a gente anda. Desse desejo de querer ser abençoado por Deus, fazendo o que eu acho que eu devo fazer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, não as mãos de Deus, não o que Ele pode fazer, não o que Ele prometeu, as bênçãos, conquista, entre outras coisas, não, é buscar a face do Senhor. Senhor, eu quero buscar o Senhor, a Tua face, Tua vontade em mim. Eu quero, me ajuda a derrubar as minhas vontades. Me ajude a morrer o meu velho homem todos os dias, para que Cristo cresça em mim. A gente quer que os céus aqui se abram, cantamos aqui, abra os céus, clamamos, a gente clamou, e a gente deve clamar, para que Deus possa abrir os céus. Mas também a gente tem que se posicionar na vida, para que de verdade vejamos os céus abertos, para que de verdade sintamos que somos perdoados, amados, a alegria da nossa salvação, e para que a gente sinta que a nossa terra está sarada, que eu sou um servo de Deus andando nos seus caminhos, vivendo a vontade do Senhor, podendo experimentar o que Deus preparou para mim. E eu vou dizer, meu irmão, ainda que você ache que tem tanta coisa boa para você, você não sabe o que é bom para você. Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe o que vai te deixar em paz. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa nos mínimos detalhes. Não negocie a vontade de Deus da sua vida. Não negocie aquilo que você acha que é bom para você em prol da vontade de Deus na sua vida. Não negocie isso. Inclusive a Bíblia fala que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu à mente do homem, é aquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. São as coisas que estão preparadas. Estão o quê? Preparadas. Ou seja, foram pré-prontas. Sabe? Em Efésios 1, se eu não me engano, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E nos escolheu para que andássemos nas suas boas obras, que de antemão Ele já preparou. Foi preparado antes da fundação do mundo as boas obras, as coisas de Deus, as maravilhas de Deus.
Pare de idealizar as suas coisas e tente andar na vontade do Senhor. É que a vontade do Senhor é muito nebulosa, né? A gente não sabe, né? Tanto até onde a gente vai chegar, né? Mas eu digo uma coisa: ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. A sua não. Você acha que é bom, mas no fim é amargo. Você acha que é perfeito, mas no fim você viu que não trouxe tanta paz. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Eu procurei ser muito direto nessa palavra, porque, meu amado irmão, não há maneira melhor do que confrontar a minha vida e confrontar a sua vida para viver coisas grandes em Deus. Deus tem maravilhas para derramar na minha e na sua vida, meu irmão. Eu não sei o que é. Eu sei que é bom demais. E Deus está ordenando na nossa vida nessa noite um posicionamento de vida, para que ao posicionamento de vida tudo muda ao nosso redor. Está na hora de você subir. Se os planos e os sonhos de Deus são mais altos do que você, está na hora de nós subirmos, de largarmos esse plano raso que estamos vivendo em Deus, buscar a face do Senhor, orar mais, buscar viver princípios de Deus, buscar ter uma vida santa. Sabe o que as pessoas não buscam hoje em Deus? Santidade. Ninguém quer ser santo, sabe por quê? Porque ser santo muitas das vezes se apanha da vida. Só que aquele que é santo, ao mesmo tempo que apanha, recebe graça também. E aquele que acha que está vivendo, que é esperto, sabe? Eu tenho as manhas, eu tenho os atalhos, eu tenho isso, aquilo. Não tem graça. Não tem derramamento de graça e de misericórdia. Porque acaba colhendo dos próprios caminhos que buscou. É melhor andar por fé. É melhor eu tomar coragem, espiritualmente falando, para descer nas águas da humildade, para buscar a face do Senhor e para me converter dos meus caminhos, me posicionando. E aí Deus vai sarar a minha terra. Deus vai sarar a sua terra, onde você vai semear e você vai ver crescer, vai ver multiplicar, vai ver frutificar. Você vai ver Deus fazendo coisas maravilhosas na minha e na sua vida. Amém? Levante-se do seu lugar. Vamos orar. Feche seus olhos. Você que está aqui, você que está aí escutando a palavra do Senhor, em nome de Jesus agora, você sabe o que deve fazer. Eu sei o que eu devo fazer. Posicionamento é a palavra. Você não é um filho de qualquer um. Você é filho de Deus. Você foi escolhido por Jesus. Você foi separado. Entende isso? Você foi separado para ser nação santa, para viver sacerdócio, para ser uma geração eleita nesse mundo. Enquanto você vive, você foi separado, você foi chamado por Deus. Entende o peso disso? Deus não deixou você andar do teu jeito, do jeito que você quer. Você poderia estar agora, nesse exato momento, vivendo na vida aí de qualquer jeito. Você está aqui escutando a palavra do Senhor. Ele separou você. Você não é qualquer um. Ele separou, Ele escolheu você desde a fundação do mundo e preparou você grandes coisas, grandes obras, para que você vivesse nelas, para que você andasse nelas. Em nome de Jesus agora, ore ao Senhor. Senhor Deus, na Tua presença, Pai, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e dizer a Ti que eu tenho procrastinado. Eu tenho procrastinado diante do Senhor. Eu tenho deixado as coisas rolarem. Mas nesse deixar as coisas rolarem, eu tenho feito aquilo que o povo de Israel fez no deserto, igualzinho. E ao mesmo tempo tenho vivido igualzinho aquilo que eles viveram. Mas eu não quero ser o povo do deserto. Eu não quero ser este povo, Senhor, que anda e roda no mesmo lugar o tempo todo. Eu não quero andar confuso nos meus caminhos. Eu não quero perceber que aquilo, Senhor, até aquilo que o Senhor colocou na minha mão, escape.
Eu quero ter um sentimento de que o Senhor está vivo, atuante na minha vida. Eu quero perceber que cada passo que eu dou é um passo no Evangelho. E que o Senhor tem se agradado da minha vida. Eu quero escutar a sua voz enquanto eu ando adorando e agradecendo por tudo que o Senhor fez. Eu quero entender que eu tenho andado na tua vontade. Eu quero, Senhor, que a alegria da salvação seja forte dentro de mim. Eu quero, Senhor, que as tuas palavras estejam na minha boca. Eu não quero ser um cristão que esquenta o banco. Eu não quero ser um cristão que diz que ama a Deus, mas vive tão longe, que está com um comportamento tão perfeito diante das pessoas, mas que dentro não há nada. Que o Senhor faça, Senhor, em nome de Jesus, algo verdadeiro dentro de nós. E eu quero ser honesto diante do Senhor nesta noite. Aviva a minha vida, aviva a tua igreja, aviva cada um que está aqui neste lugar. Aviva as pessoas que estão brincando de evangelho. Chacoalha, Senhor, as estruturas. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja, Senhor, em nome de Jesus, restaurando as vidas, sarando as terras, abrindo os céus. Nos tire de uma vida prostrada diante do pecado. Nos dá coragem para largar, nos dá coragem para se posicionar, nos dá coragem para sair deste lugar chamado mesmice. Em nome de Jesus, levanta a nossa vida, levanta a tua igreja, em nome de Jesus, para o louvor do teu nome e para que a glória do teu nome raie sobre a tua igreja. E para que o teu povo se alegre com os teus feitos. Para que o Senhor confirme os teus sinais no meio do teu povo. Para que o Senhor ordene a sua bênção em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você crê nessa palavra? Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essa palavra. E que você saia daqui reflexivo e decidido a se posicionar como um servo de Deus, como aquele que entende que todos os dias precisa entrar numa guerra, crescer em Deus, se desenvolver na fé e ser melhor a cada dia em Cristo Jesus. Amém? Amém. Podeis assentar. Meu amado irmão, neste domingo temos o culto de celebração às 10 horas da manhã. Venha. Você que está assistindo a live, saia da live, venha presencialmente. Tire um pouco, às vezes, às vezes da quinta-feira à noite, tudo bem. Às vezes a gente está trabalhando, mas no domingo, meu irmão, se não for para o trabalho, venha para a casa do Senhor. Vamos louvar a Deus. Vamos viver as verdades de Deus. Vamos, em nome de Jesus, buscar restauração, renascimento, restauração de terra, sabe? Buscar essa cura. Deixar essa coisa, essa procrastinação de lado, para em nome de Jesus vivermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Chame a sua família, convide alguém, seja a boca de Deus, seja bênção na vida de alguém que Deus colocar no teu coração, seja bênção. Domingo às 10 horas da manhã esteja aqui. Amém? Neste domingo também eu peço aos irmãos, tragam, né, os insumos, né, para abençoar a vida da Gabriela, né? Nós estamos fazendo uma ação social para esta menina que está grávida, está de 7 meses, está para o seu filho a nascer, está sem recursos. Se você tem fralda, se você tem camiseta, itens de higiene, qualquer coisa de bebê para trazer, traga neste domingo, por favor. A gente vai reunir tudo aqui e vai abençoar a vida dela. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Levante-se do seu lugar, em nome de Jesus. Alguém tem um motivo de oração a fazer aqui? Alguém tem algum motivo de oração a fazer? Todo mundo na bênção?
Que Deus abençoe você nesta noite. Levante suas mãos onde você está. Senhor Deus, nós compreendemos a Tua palavra e temos temor e tremor diante dela. Pedimos ao Senhor que o Senhor coloque em nosso coração um temor pelo Teu nome. Um temor de entender que somos separados do Senhor. Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida que está agora me escutando, os que estão aqui, os que estão na live, que o temor do Senhor invada cada coração, trazendo um espírito de busca, um espírito de fome e sede pela Tua presença, em nome de Jesus, e de posicionamento espiritual. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada casa, que haja provisão, que aquilo que o inimigo tem colocado de armadilha, de maldição, de palavra lançada e que tem travado a vida dos Teus servos, aquilo que tem bagunçado a vida dos irmãos, em nome de Jesus ordenamos: lança-te fora, Satanás e seus demônios, no nome de Jesus. Que haja dupla honra no nome de Jesus, que o Senhor possa converter a maldição em bênção e que o Senhor faça permanecer a Tua paz e as Tuas provisões. Que a Tua alegria seja a nossa força, que a alegria do Senhor seja a nossa força dentro das casas, das nossas famílias, que haja posicionamento em nós para vivermos as maravilhas do Senhor. E agora, como igreja aqui, Senhor, estamos diante da graça de Jesus, diante do amor de Deus Pai e das consolações do Espírito Santo, que eles converjam em nossa direção e se espalhem sobre toda a face da terra, agora e sempre. O povo de Deus diz amém e graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Uma ótima quinta para você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.